Olá, começo de mês, entrada dos salários, feriado prolongado logo ali e um provável aumento do consumo interno. Tudo isso dá espaço para novas altas no preço da arroba do boi. Confira agora no Mercado Pecuário DBO. A arroba do boi encerrou setembro sendo negociada, de acordo com o índice CPEA, em R$ 236, uma recuperação de 18% em relação a agosto, mas ainda abaixo dos R$ 242 registrados lá no final de julho. As exportações estão aquecidas. Em setembro foram exportadas 195 mil toneladas de carne bovina in natura e também congelada. Esse é o maior volume mensal registrado em 2023. O problema ainda são os valores, em torno de $4.500 a tonelada, sendo que em setembro do ano passado, esse valor era acima dos $6.000. Por isso, o boi China segue bastante requisitado e ganha frente no preço. Em São Paulo, o ágio pela arroba do animal jovem é em torno de R$ 10. As expectativas com as vendas internas, a entrada dos salários e o feriado prolongado, somado aí à menor oferta de animais para o abate, refletiu também nos preços do atacado, com alta em torno para os machos castrados e para as novilhas de 6%. Vamos falar de projeções para o mercado físico e principalmente futuro? O Mercado Pecuário de hoje recebe Caio Toledo, ele é economista e gestor de comercialização de futuros da StoneX. Caio, muito obrigado pela presença. O que a gente pode falar aí de outubro, depois dessas altas do mês de setembro? Vai continuar na mesma pegada nesse novo mês? Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. O que a gente tem visto hoje de mercado, né? Por mais que a gente até fuja um pouquinho de analisar tendências, a gente vê hoje um mercado bastante promissor para o mês de outubro, né? Nós vimos que o feriado de 7 de setembro foi um feriado que deu um dinamismo muito interessante para a carne bovina, até os dados do atacado pelo CPEA vieram melhores a partir de 7 de setembro, e tudo isso deu um pouco mais de dinamismo para o mercado pecuário nacional. Com o preço da carne subindo, isso ajudou os frigoríficos a poderem pagar mais pelo boi, e a gente viu o retrato disso tanto nas cotações físicas como também nas cotações futuras. Para outubro, a perspectiva também é positiva. Nós temos aí o feriado de 12 de outubro, que tende a ser um feriado bom, por uma questão climática, por uma questão de início de mês. Talvez nós tenhamos aí uma boa demanda, principalmente de cortes grilos, e isso pode ajudar, sim, o boi a dar uma sustentada nesses patamares aí que nós vemos em São Paulo, entre 235, 240 e até possivelmente chegando aí aos seus 250. A gente teve bons momentos para travar esses preços. No início do ano, em torno dos R$ 300. Tivemos ali em junho, em torno dos 270. E agora o mercado futuro aí tenta recuperar esse fôlego. Você acha que tem espaço para preços melhores até o final do ano? Qual seria a estratégia a ser aplicada? Porque às vezes o pecuarista também fica esperando. Não, vai melhorar esse preço, aí eu posso travar. Ainda está baixo. E às vezes as oportunidades passam, né? Como passaram algumas ao longo do ano. Exatamente, é um pouco disso que a gente tenta fugir aqui internamente com os nossos clientes, né? Porque olha que interessante, números reais, mas falando em rentabilidade por cabeça, muitas vezes vendendo a 300, a 270, a 250, a 220, foi a mesma rentabilidade que eu consegui dentro de uma estratégia. Porque não é meramente o preço de venda, nós temos também o preço de compra, o custo da dieta, nós temos mais coisas dentro dessa caixinha que nos ajudam a ter a mesma rentabilidade, mesmo perante preços de vendas diferentes. Então, esse que é um ponto interessante que eu acho que é a grande solução dessa charada, que é o que vai acontecer para frente. Mas falando em possibilidades futuras, o que eu vejo hoje aqui, junto ao meu time dentro da StoneX, a gente percebe que nós estamos tendo um incremento de renda. A gente vê que o número de cestas básicas que pode ser comprado com um salário mínimo aumenta, a gente vê uma taxa de desemprego caindo, a gente vê dados econômicos que demonstram a possibilidade de uma melhora no consumo de carne. Mesmo quando o preço da carne caiu, a gente percebeu que nós não tivemos tanto dinamismo no consumo de carne, justamente
porque não era só a carne o problema, né? A carne ter caído, mas as outras coisas continuando caras, ela influenciava sim no consumo. Mas o clima melhorando, as coisas dando um pouco, ficando um pouco mais estáveis, a gente acredita que nós teremos ou uma estabilidade ou até uma melhora na demanda doméstica, o que é muito bom, partindo de um pressuposto que 70% da produção brasileira de carne bovina permanece aqui dentro. Do lado das exportações, o câmbio mais alto, o volume de exportação para outros países, a não ser China, a gente acredita que as exportações devam permanecer onde estão, podendo até subir um pouco mais, mas obviamente a gente vai ter que monitorar a China, justamente porque em alguns momentos ela acaba ficando um pouquinho mais fria, justamente em função do Ano Novo Chinês, que acontece, se não me falha a memória, em fevereiro de 24, que eles acabam tentando antecipar um pouco desse consumo, e depois que eles compram para esse consumo, eles acabam ficando um pouquinho fora do mercado. Mas, ceteris paribus, a gente acredita que as exportações vão permanecer onde estão, com um dólar mais alto, que isso deve ser melhor, né? Então, quer dizer, se a gente está exportando com um câmbio de 5,10, isso acaba sendo melhor para a rentabilidade dos frigoríficos, para a receita dos frigoríficos, do que um câmbio de 4,80. Então, tudo isso, tanto a demanda interna quanto a demanda externa, somada, a gente acredita que nós teremos como fator final uma demanda melhor do que observada nos últimos 6 meses. Isso é positivo, isso pode ajudar o boi. Agora a gente vai ter que olhar o outro lado da moeda, que seria a parte da oferta. As chuvas, tudo parece que vai ser de acordo com o regular, então a gente pode ter um pouco de animais sendo represados a pastos, isso mais para o fim do ano. E o número de confinamento aí, esse número ainda é muito discutível, mas a gente acredita que no fim das contas, esse dinamismo da economia e das demandas pode ajudar o boi até ter uma certa elevação de preço daqui até o fim do ano. O que já não é visto no mercado financeiro, né? Por exemplo, no mercado financeiro, a gente já observa a possibilidade de incremento desse preço. Até a gente vê, vamos comparar indicadores, né? Então, assim, a gente vê o indicador Exalc, se não me falha a memória, próximo ali 230, e o boi para dezembro de 23, 242,95 nesse exato momento. Ou seja, o mercado financeiro já está projetando uma alta. E isso muito provavelmente pode ser que aconteça, né? Obviamente, a gente sempre vai estar à mercê de cisnes negros dentro do mercado, mas hoje vou colocar para ti que a nossa leitura é que esse mercado tem espaço de recuperação, obviamente, se o retrato de hoje permaneceu mesmo, né? Então, até voltando um pouco, eu disse, nossa tomar decisão não é baseada no que a gente acha, é muito baseada se nossas contas fecham para aquelas compras de animais ou não. Falando ainda do mercado internacional, apesar do volume ter sido bom nas exportações em setembro, a gente tem o problema do valor da tonelada exportada, né? O Brasil a carne brasileira está entre as mais baratas, se não a mais barata. Nesse sentido, o que a gente pode ter? Agora, esse é algo interessante, porque assim, muitas vezes o preço ele é o retrato de duas variáveis, né? O economista sempre fala mais alto, né? Então, assim, quando a gente fala preço, é um retrato de oferta versus demanda. Então, assim, o preço da tonelada do Brasil sendo baixo, e se comparado com outros países, mas vamos olhar um olhar mais frio, né? Se os outros lugares não demandam a carne, às vezes não é uma questão de valor, é uma questão de necessidade. Então, assim, quando a gente está com o mercado pujante, os fatores mudam um pouco. Mas a gente vê que existem algumas barreiras econômicas que afetam a demanda pela proteína bovina ao redor do mundo. Então, às vezes, não é a questão de porque está mais barata é que vai ser vendida. Às vezes, mesmo sendo barata, a gente não consegue escoar porque não tem ninguém querendo comprar a carne num volume maior do que já compra, o que já comprava, ou que deixou de comprar. Então, por mais que a gente veja a carne no Brasil barata, eu tenho um pouco ainda de receio sobre o dinamismo da economia global, vendo muitos dados da economia global sobre qual vai ser a pujança das exportações daqui para frente, por mais que nós tenhamos um dólar mais atrativo e uma tonelada em dólar em queda e até mais barato se comparado com outros destinos. Caio, eu te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. A gente sabe que você faz a gestão aí de grandes confinamentos, mas para aquele produtor que precisa dar um passo aí nessa questão de gestão de futuros, qual que é a dica, por onde começar? Claro, então, eu acho que eu sempre parto do pressuposto
que para uma fazenda ou um agronegócio ter sucesso, e principalmente dentro da pecuária, ele precisa fazer 3 coisas bem. Ele precisa comprar bem, produzir bem e vender bem. Então, se ele tem alguma lacuna que não está preenchida, ele pode se dar bem, obviamente, mas vai ser mais difícil, principalmente daqui para frente. Então, em cima disso, qual o conselho, né? E quem sou eu para dar conselho para os outros? Mas qual que seria um ponto que eu acho extremamente interessante? O pecuarista também fazer um trabalho porteira para fora. A gente vê que o trabalho porteira para dentro são trabalhos extraordinários, mas falta um pouco do trabalho porteira para fora. O conhecimento dos custos. Não são fáceis? Não são fáceis, mas precisa debruçar um esforço para saber o custo. Precisa ter um planejamento, precisa ter um alvo de rentabilidade. É óbvio, todo mundo quer vender o gado pelo maior preço. Isso é do pecuarista, isso é do ser humano. A gente quer sempre fazer as coisas melhores, mas nem sempre isso acontece. Então, por isso que a gente precisa ter uma base de conhecimento de custos, de como que vai estar a questão de investimentos, toda uma questão de gestão da propriedade, que vai ser o lugar para ser visto dentro do escritório e não no campo, para que, em cima disso, consiga perceber o seguinte: ok, legal, já sabemos o que eu quero, já sabemos como eu vou chegar lá, mas agora eu preciso me preparar caso tudo isso dê errado. Preciso me preparar o seguinte: estou fazendo um investimento na fazenda, estou fazendo um silo, vou comprar mais gado, quero tanto de rentabilidade. Legal. Agora, se o boi não subir, e se o meu produto não tiver mais valor no futuro, eu preciso me preparar para que, caso isso não aconteça, eu não jogue muito do meu planejamento fora. Então, a gente sabe que... eu até falo muito para o pecuarista: olha, eu sei o que você quer, mas vamos nos preparar para caso isso não aconteça, porque pode ser que não aconteça. A gente tenta desvendar o que vai acontecer no futuro, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro. Então, todos os pecuaristas têm acesso às plataformas da B3 para poder fazer essa gestão de risco, né? Para fazer o tão famoso hedge. O ponto é que é necessário também um trabalho anterior a esse para que as práticas no mercado financeiro, de fato, tragam resultado e não virem meramente uma especulação. Que aí, quando você ganha, você não sabe por que você ganhou, mas ganhar é bom, e quando você perdeu, você não sabe por que perdeu e acha isso ruim. Então, é todo um trabalho, acho que é todo um trabalho de conhecimento, educacional, um trabalho muito amplo, mas que todos deveriam começar a fazer, justamente porque a pecuária daqui para frente vai ser, do porteira para fora, cada vez mais difícil, muito em função de tudo que acontece no mundo e no próprio dinamismo da informação. Valeu, Caio. Obrigada, volte sempre. Obrigado. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente entrando em contato pelo @portal DBO no Instagram. Lá a gente coloca uma caixinha nos stories e é só você mandar a sua pergunta por ali. Eu agradeço muito a sua companhia, a gente se encontra. Tchau!